Olá, queridos e queridas. Vai ficar assim. E aí, olha o que tem aqui. O microfone, agora eu tô assim, babadeira. E eu nem preciso ficar falando assim, eu posso só falar assim. Porque esse microfone, por mais que ele seja um microfone bem baratinho, ele até que capta o áudio de uma forma ótima. E aí, gente, bora lá para a leitura de lua minguante de abril, lua minguante em Capricórnio. Vamos lá, vamos ver o que o tarô tem pra gente aqui, para essa lua minguante em abril de 2026. Lua minguante. Inclusive é meu aniversário, tá, gente? Meu aniversário, dia 11 de abril. Essa leitura tá indo ao ar dia. No dia 10, né? Então, vamos lá. Vamos lá, mais algumas cartinhas. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma, por favor. Saíram duas, eu quero só uma. Que eu também vou tirar um conselho final do oráculo da mulher selvagem. Ótimo. Fundo do deck, rainha de espadas. Vamos lá. O pendurado. 7 de paus. 2 de pentáculos, que é ouros, né? 5 de paus. A temperança. 2 de copas. As de copas. Rainha de copas. Uau! 2 de paus. Nossa, top! 10 de espadas. 4 de paus. E rainha de pentáculos. Vou tirar logo, só para ver sobre o que a gente está falando nessa leitura. Qual é o tema central desta leitura? O anseio do coração. E a mulher dentro da caixa. Ah, gente, vamos lá, né? Que carta linda. Lindíssima essa carta. Vamos lá, vamos por partes. Lua minguante, sempre vou ter que ficar checando para ver se a luzinha não apagou. Inclusive, essa leitura de agora é um teste para ver quanto tempo dura, se dura até o final da leitura esse microfonezinho ligado. Que eu carreguei o suficientemente. Mas tá, vamos lá. Lua minguante é um momento de voltar-se para dentro, de assentamento de energia. É quando realmente a gente tem esse momento para entrar talvez numa possível introspecção para esse próximo novo ciclo, esse novo movimento de impulso de ação na vida, enfim. Isso, de um modo geral, o que a lua minguante representa, né? Esse momento que a lua está minguando em sua potência para ficar na lua nova e depois lua crescente de novo. Esse movimento, né, de expansão e retração. Nossa leitura começa com o pendurado. Anseio do coração, mulher dentro da caixa, vindo ali nesse outro oráculo que eu perguntei sobre o que estamos falando. Então aqui, de alguma forma, sinto que essa leitura está falando muito sobre um movimento dentro desse campo de o que anseio, o que eu quero, o que eu desejo. E tudo isso que tem a ver com isso, talvez esteja um pouco limitado dentro da sua perspectiva do momento. O que está tudo bem. Não veio uma leitura
que diz, nossa, a vida está pacada, está travada. Não. Aqui sim, podem haver conflitos, ou, de um modo geral, pode ter acontecido um momento de mais conflito, alguma ruptura no campo, ou no sentido assim, você terminou uma relação, ou se desvinculou de um trabalho, ou mudou de uma cidade, ou um conflito em relação ao que fazer em relação a alguma mudança, ou alguma mudança que ocorreu te gera algum conflito em relação a essa adaptação nessa nova mudança. Aqui sim, tem um conflito em relação a algum tipo de finalização, seja essa finalização passada ou alguma finalização que possa haver e possa acontecer e que talvez, inclusive, possa ser isso que tá ali em trava de movimento. Não acho que seja isso para muita gente, não. Acho que aqui tem um anseio, um desejo para, como vieram 3 rainhas, só não veio a rainha de paus, que inclusive é o elemento fogo desse mês, né? Mas, assim, veio essa carta de Vênus em Áries, que para mim já é o suficiente. O fato de vir essas 2 cartas aqui também de paus, também já refletem muito essa energia dessa pulsão de fogo desse mês. Mas assim, vamos lá, né? Que a Salô minguante está sendo em Capricórnio. O que Capricórnio representa muito? Um olhar para o trabalho, um olhar para o nosso valor próprio, um olhar para aquilo que também envolve a visão do outro sobre você, sobre aquilo que você construiu e está construindo. Então, talvez toda essa introspecção, essa reflexão que possa haver, tem muito a ver também com esse valor que você está gerenciando. Eu pensei em gerenciando, mas não necessariamente, mas tipo, alimentando em relação a si mesmo, né? Porque a gente, em relação ao nosso valor, a gente vai entendendo qual é esse valor e como esse valor se encaixa no mundo, certo? Como a gente quer ser valorizado e o que a gente dá valor também, no sentido monetário também. Tipo, o que você dá valor em relação a tudo que envolve sua casa, suas roupas, o que você valoriza no seu dia a dia, nessa construção também de tipo de coisas ao seu redor, como você está, inclusive, valorizando as suas escolhas no ato de agir, como que você está colocando na balança e também, tipo, como que você está gerenciando essa atitude de tomar alguma decisão na vida ou apenas de organizar a vida num olhar um pouco mais assim, não só organizado como direto. Porque assim, dois de ouros e 2 de paus nessa união aqui, para mim é bem direto, assim, nesse aspecto de tipo, por mais que a gente às vezes oscile em relação, pensando no 2 de espadas, né, que não veio aqui na leitura, mas poxa, muito forte esse 2. Vamos olhar para o 2 de espadas nesse lugar arquetípico. Quando a gente às vezes oscila em relação a uma tomada de decisão, quando a gente coloca a nossa casa em ordem, a gente coloca as coisas em ordem, a gente tem uma rotina, quando a gente se conecta com esse impulso vital de tomar uma decisão que esteja conectada com os seus desejos e aquilo que você busca e algo que seja uma visão projetada no sentido tipo, tá, isso eu quero fazer porque isso tem a ver com algo que eu quero nutrir no futuro, enfim. Então, assim, acredito que tenha possibilidades em ampliar essa perspectiva no momento sobre como você se conecta com o amor. Eu não sou a titia do amor próprio, tá? Eu sou a titia Eu sou a querida do autocuidado e da potência
que vem nessa nutrição de você se firmar um pouco mais em quem você é, sem tantos julgamentos, né? E não dá muito poder para padrões que você talvez não se identifique mais e se vê como um indivíduo que pode se expandir, que pode melhorar, que pode mudar, mas que também é o que é, e a partir do que é, reconhecer num lugar de realidade que isso é o que eu tenho de mim no momento, e a partir disso ver quais mudanças podem ocorrer. Acredito aqui, como veio muito forte o elemento água, que a gente está entrando numa minguação, né? Num momento de retração de energia para ali na lua nova ter esse insight, enfim, não necessariamente insight, né? Mas ter esse momento de quais são as coisas metas nesse novo ciclo, assim, porque o ciclo lunar ele é muito potente nesse aspecto de tipo, cara, a lua tem ciclos. Imagina a gente também, a gente pode ter, inclusive na rotina, pequenas metas, grandes metas que estão também, de certa forma, linkadas com esses ciclos, sabe? Tipo, o que você quer talvez colher numa lua cheia, nesse ápice de energia? O que você quer ver tendo expandido ou não, tendo crescido ou não, tendo vingado ou não? Que tipo de dinâmica você no momento está tentando nutrir? Será que é uma dinâmica em relação às suas emoções? Você está tentando ter um equilíbrio emocional um pouquinho melhor? Você está tentando ter mais paciência com os seus ciclos, tanto familiares quanto de amizades, quanto de suas parcerias de um modo geral? Você, de alguma forma, está tentando ter mais equilíbrio nas relações e ver que não precisa ser tipo 8 ou 80, assim, as coisas de modo geral, sabe? Eu sempre olhando aqui. Gente, vai ser assim até me acostumar com o tempo do microfone. Provavelmente ninguém está notando, só eu, né? Que quando olho para cá, acho que eu tô tipo. Mas, enfim, para a gente viver o novo, a gente tem que se permitir deixar certas coisas para trás, para abrir espaço para esse novo entrar. E não necessariamente seja, tipo, também no 880, né? Tipo assim, cortar laços completos com certas pessoas, ou enfim. Às vezes significa isso, sim, mas, tipo, nem tudo precisa ser nesse lugar de impulsividade e tal, de conflito exacerbado. E o 5 de paus, inclusive, para mim, tem essa referência muito de que, assim, sim, tem momentos que a gente usa essa potência do conflito, assim, porque é necessário em determinados momentos, mas a gente também pode evitar esse conflito tendo mais paciência com a ciclicidade das coisas e com o tempo de cada coisa para ser resolvido. Então vamos supor que assim, você, sei lá, você vai viver experiências aí com seus amigos, com pessoas, possibilidades de encontros afetivos, de limites em relação a isso também, tipo, pessoas entrando em contato com você e você vendo, cara, o que eu quero ou não numa relação. Acredito que sim, tem a possibilidade de uma nova conexão sendo nutrida que já está, né? Tipo assim, já está no seu campo, né? Essa energia, nem que seja com você mesmo ou com alguma parceria profissional. Não necessariamente dois de copas tem a ver com, tipo, sei lá, amor, né? Com alguém, assim, mas pode ser, de um modo geral, uma parceria muito forte, um vínculo muito forte, uma amizade muito forte, alguma união ali que, de certa forma, ou já podia estar sendo manifestada há um tempo e agora isso está sendo um pouco mais visualmente palpável. E aí o que acontece, né? Aí, de alguma forma, no campo de manifestação, isso você a pessoa, você, ou outra pessoa pode estar notando que isso está começando a entrar mais no campo, profissionalmente falando, novas
coisas positivas no campo profissional, provavelmente assim agora, visualizando que ali lá para a lua nova, ou inclusive podem ter pessoas começando um novo trabalho lá na lua nova. Inclusive eu pensei isso, essa leitura super se encaixa com uma pessoa que eu conheço que vai começar um trabalho novo, vai estar em lua nova. Muito legal, muito bom isso também. Aqui uma energia muito boa para essas novas parcerias, desse crescimento ali vital e produtivo, de ampliar as conexões e firmar mais essa base dentro, inclusive, dos próprios valores. Então, assim, como ver esse fundo do deck? Eu acho que aqui uma mensagem muito direta para essa introspecção nessa lua minguante é pensar assim, o que eu estou me limitando a viver? Será que eu me limito no quesito pensamento e me identifico e dou muito poder para certos pensamentos que são muito 880 em relação a certas coisas? Será que tem alguma relação que de fato eu não consigo ficar nutrindo porque só me desgasta e só me dá conflitos? E isso trava que novas dinâmicas fluidas e prazerosas entrem na minha vida? Será que essa potência emocional que eu tanto desejo viver já não é ou está sendo perceptível e eu, com meu campo fechado de visão, não consigo enxergar isso porque entro com muitas nuances e cobranças e possibilidades e projeções futuras e não tenho essa visão fluida sobre o que já está na minha frente? Porque assim, se o seu coração, né, ele tem um anseio, eu desejo o quê? Vamos supor, né? Eu desejo florescer, eu desejo ter mais paciência, eu desejo não conflitar tanto, eu desejo ter uma postura mais firme, eu desejo estar mais presente nas dinâmicas com as minhas amizades e com as pessoas na qual eu saio. Eu tenho desejo de colocar mais limites nesses lugares que eu me coloco com o outro. Então, se eu não estou afim de fazer uma coisa, eu vou dizer. Se eu estou afim, eu vou dizer. Eu tenho desejo de organizar mais a minha casa, organizar mais o lugar das relações da minha vida. Tem muitas possibilidades aqui, gente. Mas eu acho que, assim, principalmente nesse campo, assim, de, tipo, você se firmar agora nessa introspecção ou nesse olhar mais acolhedor, nessa observação para o que você, de certa forma, está travando. Inclusive, vi um vídeo agora que pode se encaixar para muita gente. Às vezes, a gente deixa de fazer certas coisas, né? Tipo assim, se você trabalha com a rede social, às vezes você está divulgando algum projeto, você quer divulgar um projeto, só que às vezes você tem uma vergonha, uma trava, assim, em relação a divulgar, porque, sei lá, no passado você viveu um trauma que você passou um vexame ali, as pessoas te zombaram, e hoje em dia você tem dificuldade de fazer certas coisas, você tem medo de voltar a essa sensação de ser zombado. Nosso cérebro, ele programa a gente para se proteger, né? O ego também, a gente tem essa programação de proteção. Mas, gente, a gente inclusive vai viver novos traumas. Eu acho que aqui a maior potência que a gente pode ter com a gente é, ter paciência com o tempo, dois, ter paciência com o processo das coisas vingarem, ainda mais se você está desenvolvendo alguma relação, um projeto, uma nova dinâmica consigo, uma nova postura e presença. Nenhuma presença, nenhum modo de ser e viver, se tudo bem que a manifestação, né, da presença, a sincronicidade das coisas, ela acontece de uma forma orgânica concreta. Mas não tem como você começar um projeto agora e você já querer, tipo, milhares e milhares de frutos, assim, imediatos. Claro que assim, às vezes sim acontece, mas as pessoas, elas vão alimentando uma carreira, uma coisa, assim, ainda mais quando se trata do profissional, com o tempo, é uma construção, uma relação também. Ela cria intimidade, cria potência também com o tempo. Então, assim, aqui acredito que seja muito novo das coisas, o início das coisas, o florescer das coisas, a paciência no processo de algo vingar, de algo ser nutrido, nem que seja algo interno seu com você mesmo, esse anseio que você tanto busca
viver nesse ano, o que você quer viver. Nem que seja ter mais clareza disso que você quer viver, de você deseja viver, e lá na frente, inclusive, ter mais concreto o que é isso que você deseja viver. Em relação ao que especificamente? Então, assim, nessa lua nova, nessa lua minguante, antes da lua nova, ter esse discernimento, assim, de tipo, tá bom, o que eu estou conflitando muito, o que eu estou tendo uma resistência, assim, de soltar, o que eu preciso, o que eu posso ter mais paciência, como eu posso ter uma rotina um pouco mais, assim, organizada e tomar minhas ações mais vinculadas àquilo que eu realmente busco viver, como eu posso estar mais presente nesses dias nas minhas relações para ter momentos prazerosos com aqueles que eu estou me, me escolhendo, inclusive, estar próximo e estar vivendo essas experiências. Então, é isso, sabe? Tenha paciência, muita paciência, temperança, nosso regente aí de 2026, daqui da nossa egrégora. Então, paciência, vai vendo que as coisas acontecem na medida que elas acontecem. Se conecta com essa sua potência, se conecta com a sensação do que é o seu desejo, não do que é a conquista a partir desse desejo. O seu desejo já é autossuficiente. Então, no momento, eu estou sentindo que é uma coisa muito mais ampla, tá? A lua minguante realmente é uma reflexão mais ampla. Eu acho que no decorrer da lua nova, lua crescente, lua cheia, a gente vai vendo o que foi isso aqui especificamente. Se para muitas pessoas realmente teve esse fechamento de alguma coisa, né? A gente se conversa aí nos comentários se alguma coisa aí ou no campo afetivo, ou no profissional, alguma coisa sua, você percebeu que, uau, teve uma diferença assim nesse mês, você conseguiu manejar o dinheiro diferente, conseguiu ver as coisas de uma forma diferente, as relações diferentes, se sentiu algo diferente, algo novo que você vai querer alimentar para sua vida, enfim, muitas possibilidades. Então, se permita nessa introspecção, lembrando, lua minguante Capricórnio, olhar para a sua ideia de valor e manifestar isso no mundo a partir de você. Literalmente, de você, assim, essa potência que vem de você e se sentir se nutrindo e cuidando e se valorizando também, né? Tipo, caraca, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tô com esse lançamento do meu livro e eu tenho uma certa dificuldade com a rede social. E comecei a usar TikTok recentemente, eu tenho tipo 4 seguidores. E eu comecei a ler o livro lá, né? Um capítulo, mais ou menos, ou uma página, assim, por dia. E vou fazer isso até acabar o livro. Gente, só de eu ter conseguido gravar e ler, assim, de uma forma de boa, pra mim foi uma conquista, gente. Foi realmente, tipo, caraca, é tão simples, sabe? Só vai e faz. Então é isso, vamos só ter essa simplicidade de também, nossa, que bom que eu consegui fazer isso, que bom que eu tô conseguindo fazer essas coisas, que bom que eu tô conseguindo me escutar, conseguindo colocar limite, conseguindo não brigar em momentos, às vezes, que eu sinto vontade de brigar. Enfim, seja aquilo que você deseja manifestar também. Beleza? Feliz aniversário pra mim, daqui a dia 11 de abril. E um beijo pra vocês até a lua nova. Ou seja, até semana que vem.